tudo isso, disso tudo que eu estou falando, é muito importante que você entenda que você precisa se preparar especificamente para o Enem. Como assim especificamente para o Enem? É assim, ó, quando você está num pré-vestibular comum, né, que vai te dar provavelmente mais do mesmo, mais do que vai tentar te ensinar matemática da forma que te ensinaram ao longo de toda a sua vida e você nunca aprendeu. Quando você está exatamente nessa situação, o que acontece? Esse pré-vestibular ele te prepara para um vestibular genérico. Ele não te faz uma preparação específica para o Enem. E pior ainda, não te dá uma preparação específica para a matemática no Enem. Como eu já falei aqui, matemática é a matéria da prova objetiva de matemática, de toda a prova objetiva, matemática é a matéria mais importante. E aí, olha só, você precisa então de um tratamento especial com a matemática, de uma preparação específica com a matemática. Se você não tiver isso, sabe o que vai acontecer? Isso vai acontecer como vários alunos, várias pessoas que eu já vi por aí, que tentam uma, duas, três vezes, várias vezes, passar numa prova de medicina e não conseguem. Às vezes 5 vezes, 6 vezes. E aí chega um momento que uma grande parte delas desiste. A questão, por que isso acontece? Porque não tiveram uma preparação específica para o Enem. Se preparam para um vestibular genérico. É necessário uma preparação específica para o Enem, uma preparação específica também para a matemática, senão tudo vai ficar mais difícil para você, tá? E o que acontece é o seguinte, ó. Por que é que você não pode passar na próxima edição do Enem? O que te impediria de conseguir esse resultado, de conseguir êxito na próxima edição do Enem? É possível, e eu acredito que você consiga isso. Você só precisa de uma preparação adequada para tirar mais de 801 pontos na prova de matemática. Matemática alavanca a sua média geral e aí você passa em medicina no Enem. Porque olha só, a matemática, eu quero que você entenda, eu já falei isso aqui agora, vou repetir de novo, que é muito importante. A matemática, ela vai ser a principal responsável por aumentar a sua capacidade cognitiva. Ela é a matéria mais responsável por aumentar isso, sua capacidade cognitiva, ou seja, a capacidade, o seu poder que você tem para escolhas e para tomadas de decisão. Olha só, o poder que você tem para escolhas. Que interessante, né? Quando eu falo uma prova objetiva, um outro nome que se diz é prova múltipla escolha do Enem. Então, ao você estudar interpretação, ao você entender o que você tem que fazer para acertar e escolher a melhor alternativa numa prova de matemática, isso vai te ajudar a qualquer prova no Enem. Toda a área do Enem você vai estar ajudando. Você está lá fazendo a prova de história e você vai estar você vai ter sido beneficiado pelo estudo da matemática no meio da prova de história, no meio da prova de geografia, no meio da prova de ciência da natureza, né? Você está lá no meio de física e química, matemática tem uma influência direta em física e química. Como eu falei, ela é a base de física e química. Então você melhorando em matemática naturalmente, você vai melhorar em física e em química também. Ou seja, matemática ela vai melhorar todos os seus aspectos. Vai melhorar todos os aspectos da sua aprovação. Agora, uma coisa que eu queria falar para você é o seguinte, né? Que essa dificuldade que eu estou falando aqui a respeito de você passar na próxima edição do Enem. Quando eu estava lá no meu vestibular, né, no meu pré-vestibular, que era considerado o vestibular que eu queria fazer, era considerado uma das provas mais difíceis da América Latina. Até hoje, ela é considerada uma das provas mais difíceis da América Latina, que é o Instituto Militar de Engenharia, que é o IME, que fica no Rio de Janeiro. O IME e o ITA hoje são consideradas as provas mais difíceis. E aí o que acontece? Naquela época, né, eu tinha acabado o meu segundo grau em colégio público. Eu terminei, fiz meu segundo grau na escola técnica, foi uma escola técnica aqui no Rio de Janeiro, que foi o Cefet, que fica no Rio de Janeiro. E aí o que acontece? Quando você já faz uma escola técnica, a escola técnica não tem um compromisso tão forte assim de te fazer passar no vestibular. O compromisso com a escola técnica não é te fazer passar no vestibular, é te dar uma preparo para que você esteja já pronto para ir para o mercado de trabalho. Esse é um ponto. E além disso, eu fiz essa escola técnica numa escola pública.
né, que naquela época tinha estava um pouco deficiente, teve algumas greves que atrapalharam demais o meu aprendizado. Ou seja, eu vim de escola pública, fiz uma escola técnica, entrei lá numa preparação específica. Qual era a minha chance de ter passado numa prova dessa? Instituto Militar de Engenharia, considerado uma das provas mais difíceis da América Latina. Então, eu consegui passar de primeira. E eu consegui passar de primeira por quê? Porque no meio de todo esse processo, eu consegui ver uma forma específica para eu conseguir passar. Consegui ver um método, um jeito de eu conseguir fazer que me tirava daquele jeito convencional do ensino tradicional. Porque se não fosse assim, eu não teria passado. Eu teria tentado uma, duas, três vezes, como tinham pessoas lá que já estavam assim, tentando 3 vezes passar nessa prova e não tinham conseguido. Mesmo no curso que eu estava fazendo, que era um dos melhores cursos. Ou seja, é necessário você pensar fora da caixa, você pensar de uma maneira diferente, tá? E eu consegui passar de primeira, né? E são vários fatores. O que você tem que entender é o seguinte, que você precisa, para você tirar mais de 801 pontos na prova de matemática e passar em medicina no Enem, são vários fatores que vão contribuir para isso. Se você acha assim, será que eu posso conseguir sozinho ou sem método? Sozinho, a primeira coisa que eu quero te falar é o seguinte, primeiro, tenta pedir ajuda. É importante a ajuda das pessoas que te cercam, é importante a ajuda de outras pessoas. Sim, com certeza. E além disso, você tem que entender que o método é essencial para que você consiga.